Você com certeza já assistiu Pica-Pau alguma vez na sua vida, ou se deparou com algo sobre ele em algum lugar. O personagem cheio de malandragem passava em rede aberta e conquistou um público gigantesco com as suas peripécias. Mas assim como em vários programas de TV, existiam alguns episódios um tanto quanto estranhos e misteriosos. E com esse desenho do Pica-Pau não seria diferente. Um episódio em que aparece um homem morcego bem estranho em busca de uma poção que o nosso querido protagonista acaba tomando, acabou gerando diversas teorias entre os fãs da série animada. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, o episódio mais estranho de Pica-Pau. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O Pica-Pau surgiu no ano de 1940 graças ao criador Walter Lantz e o Ben Hardaway, que era o desenhista aí de storyboard. Para quem não sabe, são desenhos ali feitos quadro a quadro, né, como um esboço de várias cenas pensadas para um conteúdo em vídeo. Até existe uma história de que o Pica-Pau surgiu depois de que um pica-pau de verdade mesmo tinha arruinado a noite de núpcias de Walter Lantz, mas essa história ninguém sabe se é real, já que o Walter e a sua mulher se casaram em 1941, ou seja, o desenho já havia estreado no cinema, quase que um ano depois, né? Então não faz muito sentido essa história, mas é o que a galera conta. Enfim, a primeira aparição do Pica-Pau aconteceu no filme curta-metragem chamado Knock Knock. A primeira versão do personagem, podemos dizer que era um tanto quanto amedrontadora, né? Além dele mesmo parecer um pássaro meio biruta. Eu confesso que eu não gostava dessa primeira versão. Ele era muito malucão, cheiradão mesmo, sabe? Eu fiz ele pedacinho por pedacinho! Os desenhos do Pica-Pau começaram a ser transmitidos pela televisão em 1957, no programa que se chamava The Woodpecker Show. Lá passavam novas sequências animadas do desenho, interagindo com as filmagens em live action de Walter Lantz. Era como se uma pessoa e um desenho animado estivessem apresentando o programa juntos. Isso era muito impressionante, se tratando aí de 1957. O episódio que estávamos falando se chama Espião Espiado, e ele é o 55º episódio do Pica-Pau e o terceiro da temporada de 1954. Na história, existia um criminoso que tinha o apelido de Morcego. Ele rouba uma fórmula ultra secreta e esconde no quarto do Pica-Pau, que dormia com a janela aberta. O episódio também conta com a participação de dois detetives, um chamado Alan e o outro Quinta-feira, que recebem uma ligação contando sobre o roubo da fórmula e que o principal suspeito era o T-Bat, ou seja, um morcegão. Esse cara, ou esse bicho, sei lá, ele era tão assustador que os próprios morcegos comuns tinham medo dele. Na hora de pegar a poção de volta, o T-Bat acabou pegando um tônico que o Pica-Pau tinha lá, né, meio parecido, e acabou pegando por engano e a poção secreta, então continuou lá com o Pica-Pau. E aí, por algum motivo, o Pica-Pau acorda todo zoado. Talvez ele estivesse doente, ou simplesmente tinha enchido a cara na noite anterior. Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. E para poder curar esse mal-estar, ele decidiu tomar o seu tônico, que na realidade era a poção ultra secreta que o deixou zero, novinho. Tanto que o personagem virou praticamente um super-herói de tanta disposição. Às vezes dá vontade de tomar um negócio desse, velho. Gostou tanto da paradinha secreta que até tomou mais de uma vez a fórmula. Suco vicia. Sua força se foi. Precisa de mais tônico, xará. Ele vê a notícia sobre a poção, o morcego e liga os pontos, descobrindo o que tinha tomado na realidade não era o seu tônico. E já o T-Bat, ele queria então a sua poção de volta e atraiu o Pica-Pau para um lugar deserto. Eles se encontram em uma casa abandonada que o vilão o transforma no escritório do BFI, que seria uma paródia aí do FBI. O morcego tenta matar o Pica-Pau de todas as formas possíveis, mas é claro que ele não conseguiu, já que ele ainda tinha a fórmula ali secreta, né, a poção secreta percorrendo em suas veias. Ele decide então jogar uma bomba que explode quando chega no morcego e o pássaro captura então o bandido e o prende em um baú.
Indo ao BFI, o Pica-Pau contou como derrotou o The Bat. Vamos prontos a mandar alguém no encalço do morcego quando um guri chegou. Ele dizia haver capturado o morcego. Mas ao abrir o baú, o morcego já não estava mais lá. Só tinha a poção do Pica-Pau e um taco de beisebol. No final, o Pica-Pau bate contra uma parede e o agente Quinta-feira diz a seguinte frase: As crianças andam vendo muita televisão. Ou seja, o Pica-Pau se lascou, acabou se passando por mentiroso e o criminoso continuou à solta. Isso fez com que algumas teorias surgissem. As teorias. Hoje em dia, o episódio pode parecer bobinho para muita gente, né? Mas quem era criança quando assistiu, com certeza achou bem estranho e alguns tinham até medo do The Bat. Pelo episódio bizarro, surgiram então algumas teorias sobre ele. Como, por exemplo, tudo não ter passado de um sonho do Pica-Pau ou que o episódio teria sido inspirado no Batman e no Superman, com o The Bat representando o Batman, já que ele era um morcego, né? E o Pica-Pau seria então o Superman, já que tem as cores do mesmo, além dele estar verde quando ele estava fraco, que seria uma referência à Kryptonita. E depois de tomar forma também ele ficou super forte ali como o Superman, né? E por que o The Bat queria a fórmula? Provavelmente seria aquele clássico clichê dos desenhos, né? Só queria ficar mais forte e dominar o mundo. E como ele fugiu do baú? Bom, por ser um desenho animado, as possibilidades são infinitas. Mas a verdade mesmo, pelo menos oficialmente, é que Under the Counter Spy, ou O Espião Espiado, foi um episódio paródia da série Dragnet, famoso nos anos 50 e protagonizado por Jack Webb e Ben Alexander. O detetive Quinta-feira foi inspirado pelo detetive da série, que se chamava Joe Friday, ou seja, Joe Sexta-feira. Até o fim do episódio foi inspirado. E com exceção de uma risada quando acorda, não rola nenhuma fala do Pica-Pau no episódio. A última aparição. Os curta-metragens do Pica-Pau rolaram pela última vez aí, né, pela Walter Lantz até o ano de 1972, né, o ano em que o estúdio fechou. Mas no ano de 99, o Pássaro de Cabeça Vermelha voltou a aparecer no programa chamado de The New Woodpecker Show e foi produzido pela Universal Animation Studios e durou até o ano de 2002. No ano de 2017, o Pica-Pau ressurgiu de novo aqui no Brasil, dessa vez em um filme live action. Porém, infelizmente, as críticas com relação a ele não foram nada boas. Apesar do fim oficial dos curtas e do fiasco que foi o filme, Pica-Pau é o mascotinho da Universal Studios e tem muita moral lá, sendo um dos poucos personagens de desenhos animados que tem até uma estrela na calçada da fama. E a pergunta que fica é, será que algum dia veremos Pica-Pau novamente em alguma série de desenhos animados, reformulado, ou em algum novo filme dele, dessa vez melhor do que o último? Bom, eu não sei, mas fica aqui a torcida porque é um desenho que eu gostava muito, assistia muito, fez parte da minha infância. E comenta aqui, né, você assistia Pica-Pau também na sua infância, gosta do personagem, gostaria de uma nova série animada dele? E esse episódio bizarro, o que você achou? Você lembra quando você assistiu lá quando era criança, se você tinha entendido ali as referências ou não, né? Achou tudo muito estranho? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!